Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, 25 de janeiro, quinta-feira da terceira semana do Tempo Comum, dia em que celebramos a festa litúrgica da Convenção de São Paulo Apóstolo, um dos maiores propagadores do Evangelho de Jesus Cristo do Novo Testamento. Paulo, que evangeliza os gentios e viajou bastante em missão e dessa forma converteu muitos ao cristianismo. Paulo é um dos pilares da Igreja Católica junto com Pedro. São Paulo Apóstolo, rogai-se por nós. Então convido toda a sua família para nesse dia de hoje partilharmos a palavra de Deus, refletindo assim o Evangelho de Marcos no capítulo 16, versículo de 15 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crê são estes: expulsarão o demônio em seu nome, falarão novas línguas, e se pegarem em serpente e beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Essa foi a convocação que Jesus fez aos primeiros discípulos antes de sua volta para o Pai. Convocação decisiva que mudou a história de um povo. A partir dessa convocação, abre-se as cortinas de uma nova era, sinalizando assim os primeiros passos da igreja missionária, através do testemunho dos discípulos. Tornou Jesus conhecido em todos os rincões da terra. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, o testemunho, ou seja, o anúncio do reino, se espalhou por todo o universo como fagulhas de fogo, incendiando o coração da humanidade com a presença viva do Cristo libertador. Um anúncio que tirou uma multidão da solidão das trevas, que replantou em seus corações a semente da fé e da esperança. Hoje, caros irmãos, queridas irmãs, somos todos nós os convocados a dar continuidade a essa missão. Então, é urgente e necessário de fazer chegar a outros corações o anúncio do reino de Deus. Um reino de amor, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de fraternidade. Portanto, não podemos deixar que outros irmãos e irmãs privem-se da alegria de conviver, ou seja, de vivenciar assim a presença desse reino em sua vida. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Eis aí a responsabilidade de quem assume o compromisso de anunciar o reino de Deus, pois é a partir desse anúncio que muitos terão a oportunidade de conhecer a verdade que liberta. Portanto, como seguidores de Jesus, somos responsáveis pela salvação do outro. Antes, pensávamos que a missão de evangelizar era somente dos bispos, dos padres, dos diáconos, dos religiosos e religiosas. Hoje, nós sabemos que é missão de todo batizado. Então, todo batizado tem a missão de levar adiante o reino de Deus, de ser um anunciador do seu reino. A partir do nosso batismo, assumimos o compromisso de anunciadores da boa nova do reino. Não precisamos partir para terras estrangeiras, como fizeram os primeiros discípulos. Podemos anunciá-lo no meio em que vivemos. E mesmo quando pensamos não ter sabedoria suficiente para anunciá-lo com palavra, podemos fazer Jesus chegar ao coração do outro com o nosso testemunho de vida, com a nossa fraternidade, com o nosso ato de caridade, sobretudo com nossas ações. Veja que o anúncio do reino só chega a produzir fruto quando feito através do nosso mergulho na profundidade do amor do Pai. Só quem vive fundamentado neste amor faz Jesus chegar ao outro irmão. Todo aquele que se abre à graça de Deus, aceita a proposta de Jesus, torna-se portador e anunciador da verdade que liberta. Crê nele, crê naquele que o Pai enviou, é comprometer-se com a vida. Crer naquele que o Pai enviou é tornar-se servidor do reino.
O que crer, que implica a decisão concreta ao projeto de Deus, insere o discípulo na vida eterna. Então o Evangelho de hoje nos provoca para uma tomada de decisão e uma tomada de posição, ou seja, estar com Jesus ou não estar com Ele. Podemos escolher em dar a Ele uma resposta de fé ou descrença. A fé e a descrença já contêm o juízo de Deus, salvação ou condenação. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, é importante conscientizarmos de que a condenação não vem de Deus. Nós é quem nos condenamos quando não acolhemos e não colocamos a verdade de Deus no nosso existir. É o próprio Jesus que nos diz: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Quem não crê não será salvo, pois não viverá de acordo com a vontade de Deus, não colocará em prática os ensinamentos de Jesus. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, crer em Jesus é continuar a sua presença atuante aqui na terra. Não crer em Jesus é não assumir o seu projeto de vida, portanto, é rejeitar a luz. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, peçamos ao Senhor que nos convoque a esse chamado, que possamos abrir o nosso coração a sermos autênticos anunciadores de sua palavra, sermos continuadores do seu reino aqui na terra. Assim seja. Amém. Portanto, desejo a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, uma santa e abençoada quinta-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.